Nós temos aqui um vídeo que retrata o que é esse projeto como um todo. Então eu vou passar o vídeo porque ele dá uma noção geral do que é o projeto e depois eu sigo com a apresentação. Localizada na área central da cidade do Rio de Janeiro e às margens da Baía de Guanabara, um dos maiores ícones da cidade, a região portuária, é objeto de um grandioso projeto de revitalização. Considerada durante décadas como a porta de entrada do país, desde a abertura dos portos em 1808, a região portuária, apesar do atual cenário de abandono e degradação, guarda em si um potencial extraordinário para se transformar em uma nova e forte centralidade comercial, residencial e de lazer, polarizadora de novos investimentos na cidade. O projeto Porto Maravilha, promovido e liderado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, aponta para a requalificação urbanística sustentável desta extensa região de 490 hectares. O processo de renovação resulta de uma ação integrada e multidisciplinar dos governos federal, estadual e municipal, que inclui ações urbanísticas, onde o meio ambiente, a cultura, o turismo, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável são a sua moeda forte. O projeto Porto Maravilha abrange uma complexa trama de intervenções na infraestrutura urbana, que inclui implantação de novas redes de esgotamento sanitário, água potável, energia elétrica, gás, iluminação pública, drenagem de águas pluviais, além de moderno sistema de telecomunicação. A sua viabilidade também está associada a uma grandiosa e completa reestruturação dos bairros e sua malha viária, que aponta para uma alternativa ao elevado da Avenida Perimetral. O sistema viário proposto busca a humanização e criação de corredores verdes e arejados, onde o veículo automotivo passa a ser elemento secundário na paisagem, priorizando-se a convivência da população com a Baía de Guanabara e seus atrativos naturais. O projeto de reurbanização para a Praça Mauá prevê a integração espacial total com o antigo pier desativado, que leva o mesmo nome, transformando esta área na verdadeira porta de entrada do turismo no país. Com o trânsito subterrâneo pela Praça Mauá em direção à Avenida Rodrigues Alves, o automóvel torna-se elemento coadjuvante nesse processo. A implantação de novos trechos de ciclovia na área, integrando os bairros da região com outras localidades, servirá como modelo para o restante da cidade. O novo tratamento urbanístico proposto para a avenida localizada na área central da cidade do Rio de Janeiro e às margens da Baía de Guanabara, um dos maiores ícones da cidade, a região portuária, é objeto de um grandioso projeto de revitalização. Considerada durante décadas como a porta de entrada do país, desde a abertura dos portos em 1808, a região portuária, apesar do atual cenário de abandono e degradação, guarda em si um potencial extraordinário para se transformar em uma nova e forte centralidade comercial, residencial e de lazer, polarizadora de novos investimentos na cidade. O projeto Porto Maravilha, promovido e liderado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, aponta para a requalificação urbanística sustentável desta extensa região de 490 hectares. O processo de renovação resulta de uma ação integrada e multidisciplinar dos governos federal, estadual e municipal, que inclui ações urbanísticas, onde o meio ambiente, a cultura, o turismo, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável são a sua moeda forte. O projeto Porto Maravilha abrange uma complexa trama de intervenções na infraestrutura urbana, que inclui implantação de novas redes de esgotamento sanitário, água potável, energia elétrica, gás, iluminação pública, drenagem de águas pluviais, além de moderno sistema de telecomunicação.
A sua viabilidade também está associada a uma grandiosa e completa reestruturação dos bairros e sua malha viária, que aponta para uma alternativa ao elevado da Avenida Perimetral. O sistema viário proposto busca a humanização e criação de corredores verdes e arejados, onde o veículo automotivo passa a ser elemento secundário na paisagem, priorizando-se a convivência da população com a Baía de Guanabara e seus atrativos naturais. O projeto de reurbanização para a Praça Mauá prevê a integração espacial total com o antigo pier desativado, que leva o mesmo nome, transformando esta área na verdadeira porta de entrada do turismo no país. Com o trânsito subterrâneo pela Praça Mauá em direção à Avenida Rodrigues Alves, o automóvel torna-se elemento coadjuvante nesse processo. A implantação de novos trechos de ciclovia na área, integrando os bairros da região com outras localidades, servirá como modelo para o restante da cidade. O novo tratamento urbanístico proposto para a Avenida Rodrigues Alves a transforma em um verdadeiro bulevar, criando novas áreas verdes, espaços livres e contemplativos para a população, considerando-se a remoção de alguns armazéns. Bom, eu vou passar então a apresentação e vou passar aqui alguns temas, os mais importantes em relação a esse projeto, as fases, o modelo de implementação e o cronograma. Primeiro, em relação à questão das fases, a lógica aqui é a seguinte: esse projeto se discute no Rio de Janeiro há 30 anos. 30 anos se fala em revitalização da zona portuária, que é necessário, o centro da cidade tem que ser valorizado e tal, mas nunca se conseguiu avançar nesse projeto. Por quê? Porque é um projeto complicado. Se você não tiver os 3 níveis de governo, governo federal, estadual e a prefeitura trabalhando juntos nesse processo, ele não anda, ele não avança. Um bom exemplo é o caso até da Unirio, quer dizer, na medida em que instituições federais participam desse processo de requalificação. Outro dia o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também decidiu colocar uma escola de magistratura naquela área, na região portuária. Quer dizer, essas ações dos níveis de governo são fundamentais para que esse processo avance. Portanto, essa articulação ela é absolutamente chave. Eu costumo dar um exemplo interessante dessa coisa dos 3 níveis de governo, que é o caso do pier, o Pier Mauá. O pier é aquela área que tem ali bem em frente à Praça Mauá, que é uma área, era usada para os noites cariocas, aí hoje serve como estacionamento, mas é uma área relativamente abandonada, que fica no centro da cidade, absolutamente nobre, cercado por mar, uma vista incrível. E há anos se discute o que vai se fazer naquele pier, como é que vai ser, Guggenheim, sai Guggenheim, entra Guggenheim, depois tenta uma coisa aqui, outra ali, e não vai para frente. Por quê? Porque os governos não se acertavam. Quando um achava que estava indo, o outro tirava. E aí não conseguiam se acertar. E de fato, o que nós conseguimos fazer logo no início do governo foi uma conversa com o governo federal, porque aquela área pertence ao governo federal. Dissemos, isso é necessário para o projeto, precisamos trazer o pier para a cidade. Em uma semana a gente resolveu, o pier passou a cidade, hoje pertence à cidade, é lá que nós vamos implantar o projeto Museu do Amanhã, que é um espaço dedicado à questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Portanto, é um exemplo de como é importante essa articulação dos 3 níveis de governo trabalhando na mesma direção. E a questão das 2 fases, a lógica é a seguinte, quer dizer, o projeto se fala há muito tempo, né? Então, a nossa conclusão é, a prefeitura precisa dar o primeiro passo, a gente precisa colocar recursos, se movimentar, fazer as coisas acontecerem para que a iniciativa privada se mobilize e participe desse processo. Então, a fase 1, ela basicamente depende de recursos públicos, são os investimentos iniciais que nós já estamos fazendo ali. E a fase 2 é aquela que é toda financiada pela iniciativa privada. Tem uma dimensão muitas vezes superior à fase 1. A fase 1 eu estou falando de investimentos de 350 milhões de reais, a fase 2 são investimentos de 6 a 8 bilhões de reais. Isso só em infraestrutura urbana, não estou incluindo aqui os investimentos que vão ser feitos em prédios, em moradias naquela área, que aí você multiplica esse valor por algumas vezes. Então, a lógica é, vamos dar o primeiro passo, mostrar que o projeto vai acontecer, trazer a iniciativa privada para ir caminhar na fase 2. A boa notícia é que a gente está andando muito bem nas 2 fases, até mais rápido do que a gente imaginava em relação à fase 2. Passando então à fase 1,
Eu queria primeiro dar um dado sobre a região. Essa é a região do Porto Maravilha, né? Para quem não conhece, ali nós temos no lado direito o pier, que eu me referia. Bem em frente ao pier nós temos a Avenida Rio Branco, que corta a cidade, a Rio Branco, que sai direto da Praça Mauá e que vai até o aterro do Flamengo. E temos aqui nessa parte inferior, nós temos a Presidente Vargas, né? E a Francisco Bicalho, aqui na parte da esquerda, o gasômetro, que é a outra ponta desse projeto. Portanto, vai desde o gasômetro Francisco Bicalho até a Praça Mauá. É uma área de 5 milhões de metros quadrados. É como se a gente somasse a Copacabana e Ipanema. Uma área muito grande, uma área bastante significativa, mas muito pouco adensada. Só 20 mil pessoas moram lá. E é esse o desafio de revitalização que eu comentava. Esse projeto trata de melhorar a qualidade da vida das pessoas que estão lá, mas trazer mais pessoas para viver no centro. A gente quer mudar esse número de 20 mil para 100 mil pessoas. A gente quer que 100 mil pessoas possam viver nessa região e esse é o nosso objetivo. É uma área que, do ponto de vista de transporte, tem uma configuração realmente interessante, única na cidade, porque a gente tem desde o aeroporto Santos Dumont, que está ali do lado. Nós temos ali o terminal marítimo de passageiros, onde entram 600 mil turistas por ano na cidade do Rio de Janeiro, chegam por aquela área, portanto um ponto de atração de turismo interessante. Temos o principal terminal de ônibus da cidade, temos a rodoviária Novo Rio dentro da área, temos ali a Central do Brasil, a Central de Trens, a nova estação do metrô, e como se não bastasse, é ali que vai ser feito também a estação de chegada do trem-bala, o trem de alta velocidade. Ele chega de São Paulo na estação da Leopoldina, que fica na região portuária. Portanto, temos a combinação de todos os modais de transporte possíveis, e a novidade em relação aos modais de transportes é o VLT. O VLT é um veículo leve sobre trilhos, é como se fosse um bonde, que o Rio já teve muito alguns anos atrás, há 100 anos atrás. O Rio tinha esse meio de transporte que é muito mais amigável do ponto de vista do meio ambiente, muito mais agradável para a cidade. Perdemos isso, temos só alguns resquícios aí de bonde pela cidade, mas aqui nós vamos implantar um projeto de VLT que vai ligar toda essa região, inclusive a estação do trem de alta velocidade, ao aeroporto Santos Dumont através de um VLT. E hoje nós publicamos no Diário Oficial a chamada pública para empresas que estejam interessadas nesse processo de implantação do VLT na região portuária. Sem dúvida uma revolução também na questão do transporte público. Vamos lá. É uma área que tem uma história maravilhosa, é onde nasceu a cidade do Rio de Janeiro, né? É ali que nasceu o samba, é ali que nasceu um clube, talvez que a maioria não goste aqui, mas o Vasco da Gama nasceu aqui na região portuária. Nós temos ali a Rua da Prainha, o Armazém do Sal, onde ficava todo o sal da cidade, no século XVII. Pode passar. Foi aí que foi construído o primeiro arranha-céu da América Latina, o edifício à noite, que está lá até hoje, um edifício histórico, simbólico, muito bonito, fica na Praça Mauá. Ao lado foi construído o RB1, também, que é uma referência. Portanto, é uma área cheia de história, onde está, naturalmente, todo o espaço aqui, vocês podem notar onde está o Pier Mauá. Temos ali o Mosteiro de São Bento também, que é um espaço maravilhoso. Portanto, uma combinação de história absolutamente única, né? E o nosso desafio é esse, a gente conseguir trazer o desenvolvimento para a área com a preservação dessa história tão maravilhosa que está ali presente no Morro da Conceição, em todos esses sítios históricos que eu mencionei aqui. Nós nos inspiramos em alguns processos semelhantes de revitalização, e como eu disse, a história é muito parecida. Essa questão de revitalização de áreas portuárias é um processo que acontece e aconteceu em várias cidades do mundo inteiro, né? Em São Francisco, em Buenos Aires. O caso de Buenos Aires é interessante por eles terem conseguido esse processo de recuperação dos armazéns antigos na beira do mar, onde ficam os restaurantes, os bares e tal, e as construções modernas atrás. É assim que nós queremos trabalhar, essa possibilidade de convivência entre o histórico, que deve ser preservado e deve ser valorizado, com um espaço novo, com a construção moderna.